tricolores, muitas notícias importantes nesse vídeo. A novela continua. Tem jornalista falando que o Fernando Diniz volta a ser pauta e volta a ser pauta firme na seleção brasileira para assumir nesse próximo ciclo de Copa do Mundo, visando a Copa do Mundo de 2026. A gente vai falar disso nesse vídeo aqui. A gente também vai falar do clássico de amanhã. Temos algumas notícias, temos parcial de ingresso, temos declaração de jogador do Vasco. Será que ele tá certo? Será que ele não tá? Pois é, e a gente também vai falar sobre o Fluminense podendo processar uma empresa, autores de um livro que difamaram o clube. A defesa institucional que a gente tanto pede, a gente vai comentar aqui nesse vídeo, tá certo? Então peço para você deixar o like aqui embaixo do vídeo tem o botãozinho do joia, deixa o like aí, dá essa força pra gente e claro, agradeço a sua audiência e convido você a assistir esse vídeo aqui até o final. Também sempre peço, né, pra galera comentar a cidade, estado de onde assiste, o bairro de onde nos assiste. E a galera tem comentado, tem chegado junto, então eu vou aproveitar aqui esse começo de vídeo para mandar um abraço pra galera que apareceu aí comentando, ó. O Geraldo Santos de Canapi, de Alagoas, o Salles de Doutor Severiano, no Rio Grande do Norte, o Leandro Piazza, em Brasília, o Henrique de Miracema, no Tocantins, o Leônidas de Bacabal, no Maranhão, o Roque de São Gonçalo, o Emanuel de Itaperuna, aqui no interior do Rio de Janeiro, o José Antônio Zanotti, que é de Catalão, em Goiás, o Renato de Araruama e o João Aparecido de Barra do Piraí, interior aqui do Rio. Um abraço aí pra galera que tá sempre dando essa moral, sempre acompanhando aqui a Central e comentou de onde tá nos assistindo. Beleza? Vamos começar a falar das notícias, por quê? Porque amanhã é dia de Fluminense e Vasco, é dia de clássico, tinha 3 anos quase que o Fluminense não enfrentava o Vasco pelo Brasileirão. Pois é, teremos esse jogo amanhã e a expectativa é de casa cheia, não sei. Em outros tempos a gente cravaria que sim, que é casa cheia, mas o novo normal do torcedor do Fluminense, essa parcial aqui pode ser até considerada baixa. O jornalista Gustavo Garcia, do Globoesporte.com, traz a informação de que já são mais de 39 mil ingressos comercializados para o clássico de amanhã, 9 horas da noite, lá no Maracanã. Número que, em outros tempos, repito, seria alto, né? Hoje a gente já se questiona e já reflete. Quase 40 mil, a tendência que bata 40 mil ao longo do dia de amanhã. Isso é muito? Isso é pouco? Eu acho o público bem aceitável, bem justo. Poderia ser mais, com certeza. O time do Fluminense está bem, o momento é bom, a torcida está empolgada. E aquela questão da segurança em clássico, ela fica um pouco reduzida, já que é 90-10, né? Vale lembrar que a torcida do Vasco vai ficar lá no setor norte e o resto do estádio é da torcida do Fluminense, então tem menos vascaíno, né? O que naturalmente diminui a chance de conflito, não quiserem, né? Conflito pode continuar tendo, até porque muitos dos que brigam, né? Que enfim, arrumam um problema em estádio, muitas vezes eles nem vão pro jogo, né? Só ficam nos arredores arrumando problema, mas já diminui, já facilita um pouco a situação. Acho que dava para ser um pouquinho melhor sim esse público, mas não tá ruim não, tá? Não tá ruim não, eu fico feliz de estar reclamando de quase 40 mil. Tinha época que a gente falava de 10, 12, 15 mil. Agora falar de 40 mil já são... Eu ia falar outros 500, mas aí tem que ser outros 40 mil, né? Enfim, já mudou muito, né? Já mudou muito o nível de exigência, graças a Deus. Isso é muito bom para a torcida do Fluminense chegando junto, chegando firme para apoiar o time no Brasileirão, né? A gente nessa boa fase, indo junto aí para vencer o Vasco mais uma vez. A gente tá quase não, tá mais de 4 anos sem perder o Vasco, não é isso? Não, quase 4 anos. A última vez que o Vasco venceu o Fluminense foi dia 20 de julho de 2019. Vamos manter essa escrita aí. Vamos vencer o Vasco mais uma vez lá no Maracanã. Só que, olha, se muita gente coloca o Fluminense como favorito, eu coloco também, tem jogador do Vasco que discorda, tá? Que apareceu em entrevista coletiva para falar que não tem nada disso, não tem favorito no Clássico, não. E foi defender o dele. Jair, meia do Vasco, né, recém-chegado junto ao Atlético Mineiro, foi um jogador inclusive especulado no Fluminense antes de fechar com o Vasco da Gama, deu entrevista coletiva e falou sobre o Fluminense. Eu abro aspas aqui agora para a declaração dele. Abrindo aspas aqui. Eu me sinto tranquilo. Já enfrentei o Fluminense em diversas ocasiões. Lógico que eles vêm de uma ótima atuação. Falando do jogo contra o River, né? Mas também tiveram uma derrota para o Fortaleza. O Brasileirão é muito equilibrado, não tem favorito. Todos falávamos que perderíamos para o Atlético Mineiro em Minas. Muitos da imprensa podem afirmar que o Fluminense é favorito nesse clássico. Respeitamos a equipe deles, mas vamos confiantes para o clássico. Vamos fazer de tudo para sairmos vitoriosos nesse clássico. Ô Jair, falaram que vocês iam perder do Atlético e vocês ganharam, mas também falaram que vocês iam ganhar do Bahia e vocês perderam, né? Brasileirão é assim. Eu concordo que
em termos de clássico, isso se equivale, tá? Se fosse um time da qualidade do Vasco contra o Fluminense, mas fosse um time que não fosse rival, acho que o Fluminense seria muito mais favorito do que é, mas isso não muda o fato do Fluminense ter sim favoritismo. Às vezes as pessoas confundem, né, favoritismo com certeza de vitória. Gente, favorito é só quem você acha que tem mais chances de vencer. Mas o futebol é um esporte que deixa facilmente o favorito não ganhar. Isso pode acontecer. Favorito não quer dizer que já ganhou o jogo. A gente, às vezes, fica um pouco isso, eu sinto um pouco até da torcida do Fluminense, né? Fica assim, não fala que a gente é favorito, como se estivesse cantando vitória. Mas não, cara, favorito é uma coisa. Aí você tem que confirmar o teu favoritismo, que é outra coisa completamente diferente. Ele falou, né, do jogo contra o Fortaleza, que observou e tal, enfim, vai observar o time reserva do Fluminense, vai se surpreender, né? Vai tomar ferro. Mas, de fato, né, assim, a gente sabe que o Fluminense, por ser um clube muito visado, por estar bem, tá sendo muito estudado por todo mundo, que vai tentar, de qualquer forma, vencer o Fluminense, bater o dinizismo e falar, viu, olha lá, era uma fraude, era uma farsa, dá para vencer o Fluminense. O Vasco tem essa missão amanhã, espero que não consiga, espero que o Fluminense consiga fazer mais uma grande vitória para cima do Vasco, como tem sido, né, nos últimos clássicos contra ele, tá certo? Antes de a gente partir para as duas últimas notícias desse vídeo aqui, eu quero convidar você a relembrar de olhar o link da descrição, o link do comentário fixado, porque lá tem a parceria da Central Fluminense com a Centauro, a maior distribuidora de material esportivo da América Latina, nossa parceira aqui da Central. E você, clicando no link da descrição ou do comentário fixado, confere lá os principais produtos esportivos e pode comprar tudo com 10% de desconto. Basta utilizar o cupom CENTRAL10. Bota lá, CENTRAL10 na hora de fazer a compra no cupom de desconto e você ganha 10% de desconto. Olha que maravilha, é a Central Fluminense botando você na cara do gol. E ó, vamos falar aqui dessa próxima notícia, que ela é triste, ela é um pouco polêmica, mas tem que ser falada, porque o Fluminense estuda a possibilidade de processar autores de livro didático difamando o clube. Pois é, gente, teve a denúncia no canal Sentimento Tricolor, o André falou sobre isso, mostrou esse livro, e ele também trouxe a informação de que essa informação já está de posse do jurídico do Fluminense, que estuda sim tomar as medidas cabíveis, estuda processar tanto a editora quanto os autores desse livro. O nome do livro é Escola e Democracia. Ele é entregue para crianças do 9º ano, tá? Livro didático para o 9º ano. Ele é assinado pelos autores Flávio de Campos, Regina Claro e Miriam Dornikoff. Não sei como é que fala esse nome, não, tá? E ele fala, né? Ele repete aquela farsa, aquela mentirada do pó de arroz, né? Que usam para tentar diminuir a história do Fluminense e nos difamar. Tem até um trecho aqui bem pesado, que eu vou ler, que tá lá no livro, né? Abre aspas. Em 1914, o Fluminense contratou o atleta Carlos Alberto. Para disfarçar sua negritude, o jogador passou pó de arroz no rosto. Com o decorrer da partida, a maquiagem derreteu. A torcida adversária não perdoou. É pó de arroz, é pó de arroz. Na partida seguinte, o Fluminense tomou a iniciativa. Quando seu time entrou em campo, saudou com entusiasmo e com uma imensa nuvem de pó de arroz. O apelido acabou acompanhando o clube e cada vez mais jogadores negros passaram a se apresentar nos principais gramados brasileiros sem precisar esconder a cor da sua pele. Cara, essa história é tão furada, é tão batida, gente, que é só você botar o tico e o teco pra raciocinar, cara. Como é que uma maquiagem, como eles chamam aqui, né, que é o pó de arroz, é aguentar o jogador correndo no sol, gente? Era óbvio que ia cair. Aí ele passou só no rosto, e o braço? O braço, beleza, o braço pode ficar negro, só o rosto que não pode. Não faz o menor sentido essa história, cara. Não faz o menor sentido, enfim, é balela inventada para tentar diminuir o Fluminense e é uma piada, né? O Fluminense 4 anos antes já tinha jogador negro sem pó de arroz, tá, no rosto, jogando pelo clube, então não tem nada disso, cara, Enfim, o Fluminense tá certo, tá? O Fluminense tem que sim ir atrás, tem que processar a editora Moderna, que foi que publicou isso, tem que processar os 3 autores sim, repito o nome aqui, ó, Flávio de Campos, Regina Claro e Miriam Dornikoff. Tem que processar eles no CPF, tem que processar a Moderna, tem que processar todo mundo para parar de falar, para acabar com essa palhaçada. Acabar com essa palhaçada de ficar difamando o Fluminense para cima e para baixo, como eles adoram fazer. Então tem que acabar com isso aí, cortar esse mal pela raiz. Entendeu? O Mário Filho já tá morto, não tem como processar ele pelas mentiras. Curiosamente, né, o livro que ele posta é depois do Carlos Alberto morrer, para não ter como ele dar a versão dele, né? E aí essa palhaçada se repete e se mantém até hoje, né? Enfim, um capítulo lamentável, né? O futebol não é para isso, né? Você ficar inventando mentiras sobre um clube para tentar difamá-lo. Que critique na bola, fale que o Fluminense é isso, aquilo, outro, mas na bola. Futebol jogado, não com mentiras extracampo, né? Essa
É a minha ideia, mas a última notícia, gente, agora é falando de campo e bola, porque o Fluminense está muito bem, o Fluminense está encantando e é inevitável, né? O pessoal tá querendo tirar o Fernando Diniz daqui. É, galera, a gente já trouxe algumas informações sobre esse assunto, né? Às vezes botam o Fernando Diniz como cotado para a seleção, às vezes descartam, e agora, né, nessa sanfona, tá na vez dele voltar a ser cotado da seleção. O jornalista André Hernan traz informação sobre o assunto. Todo mundo sabe, tá, que o Edinaldo Rodrigues, a CBF, querem o Carlo Ancelotti. Saiu uma informação, inclusive, de que o Real Madrid deixou o Ancelotti livre para negociar com a seleção caso queira o fim dessa temporada europeia. Junho, né? Ali por junho, teremos uma definição quanto ao Ancelotti na seleção. Só que, caso o Ancelotti recuse esse convite, o André Hernan traz a informação de que o nome do Fernando Diniz está ganhando muita força na CBF e é visto como um caminho natural, tá? Caminho natural caso o Ancelotti não feche. O Fernando Diniz tem apoio de jogadores da atual seleção e de ex-jogadores, né? A gente já falou aqui, por exemplo, do Cafu elogiando muito o Fernando Diniz, dizendo que seria o técnico dele. Já teve um outro momento que a gente também falou de uma notícia que saiu de que Neymar já elogiou publicamente, inclusive, Neymar, Thiago Silva, Bruno Guimarães, o Daniel Alves na época era da seleção, enfim, essa turma aí também gostava muito do Fernando Diniz, queria, né, o Fernando Diniz como técnico da seleção. Isso aí, claro, pesa a favor, tá? Mas aí tem um problema. Tem um problema que a galera lá na CBF está em dúvida se o se a rotina de treinos, né, para implementar o estilo de jogo do Fernando Diniz seria possível na seleção. A gente sabe que a seleção se reúne de vez em nunca para treinar ali os convocados e não tem aquela constância. E eles acham que o Fernando Diniz, para conseguir implementar o dinizismo, precisa de muito tempo de treino, né? Treinos em sequência, coisa que não aconteceria na seleção. E eu concordo com eles, tá? Eu acho que tem um grau de dificuldade para se executar a maneira que o Fluminense joga. É mais de um ano treinando. O André falou isso no Charla, né? Eles vêm jogar contra a gente, treinam ali 2, 3 dias, mas a gente está um ano treinando para jogar dessa forma. E isso pesa, claro. Na seleção ele não vai ter essa continuidade de treinos. Por outro lado, né, na CBF eles gostam justamente desse estilo de jogo. Só que aí não adianta, né? Você trazer o treinador que tem o estilo de jogo que você gosta e ele não consegue implementar, o tiro acaba saindo pela culatra. Agora, definição quanto a isso a gente só vai ter mesmo depois que o Ancelotti responder. Já tá todo mundo já sabe, tá? A CBF quer o Ancelotti. Quando o Ancelotti virar e falar, quero, vai ser ele. Se ele virar e falar, não quero, vai ser outro. E aí esse outro pode ser o Fernando Diniz, mas também pode não ser. A gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber. A torcida do Fluminense, imagino, né, que tá torcendo mais do que nunca pro Carlo Ancelotti ser o técnico da seleção brasileira. Tá certo, galera? Essas eram as notícias. Eu quero que você deixe seu comentário aí. Vale a pena pro Diniz ir pra seleção brasileira? Não vale? Fluminense tá certo em processar os autores desse livro, a editora? Comenta aí. E também comenta a declaração do Jair, volante do Vasco, que disse que o Fluminense não é favorito pro Clássico. Valeu? Deixe seu comentário, vamos trocar uma ideia. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.